O TV Aberta é produzido e realizado pelos acadêmicos dos cursos de jornalismo, publicidade, marketing e produção publicitária no Núcleo de Comunicação da Unigran. Olá, tudo bem? Está no ar o primeiro TV Aberta de 2013, programa produzido e apresentado pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Unigran, Centro Universitário da Grande Dourados. Eu sou Rafael Henrique e nessa edição vamos falar sobre a dengue. Comigo no estúdio está o diretor de vigilância da Secretaria de Saúde de Dourados, Eduardo Marcondes. Olá, Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, o prazer é meu. Para começar, Eduardo, a gente gostaria que você fizesse um panorama de como está a dengue em Dourados e no estado de Mato Grosso do Sul e quais áreas são mais consideradas com maior risco no município. Bom, é importante a gente destacar que a dengue, epidemiologicamente, ela passa por ciclos epidêmicos e interepidêmicos. Esse ano de 2013, nós iniciamos no estado inteiro e também em Dourados, num ciclo epidêmico, onde há um grande aumento de número de notificações de casos confirmados. Em Dourados, nós estamos com um número bastante alto, se considerado os números do ano passado, sobretudo, mas também de 2011, mas ainda bastante sob controle, ou numa situação bastante tranquila em relação à última epidemia que foi vivida em Dourados em 2010, por exemplo. Visto que a grande concentração de casos, em torno de 30% do total de casos, está concentrado na área rural, nos distritos, o que não é uma coisa corriqueira, ou pelo menos não foi observado até então nas outras epidemias passadas. Dentro da cidade, a gente tem uma situação bastante dispersa de casos, com uma concentração um pouquinho maior de notificações na região norte da cidade, ali na região do Grande Maracanã, do Jardim Santa Maria, Jardim Pelicano, enfim. Mas uma grande dispersão de casos mesmo por praticamente toda a cidade. Então, a característica principal dessa oportunidade epidêmica é que a gente está tendo bastante concentração na área rural. Ok, então esse foi um panorama, né, sobre como que está na cidade e no estado. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco para continuar a falar sobre a dengue. Fique com a gente, o TV Aberta volta já. A Unigran faz a diferença na sua vida. Seja no seu currículo, no mercado de trabalho, a Unigran faz a diferença na maneira como as pessoas enxergam você. A biblioteca da Unigran tem mais de 115 mil livros e periódicos. E o conhecimento por você adquirido pode ser colocado em prática através do Hospital Veterinário, da Clínica de Fisioterapia, da Clínica de Estética, dos laboratórios de análises, dos laboratórios de informática, do estúdio de televisão e rádio, da farmácia, da Clínica de Odontologia, quadras, piscinas, anfiteatros, salão de eventos e mais, os núcleos de Direito, Nutrição e Psicologia. A Unigran tem uma estrutura física nota máxima pelo MEC. Os investimentos são constantes no aprimoramento das três principais funções de uma instituição: o ensino, com informação e conhecimento; a pesquisa, buscando soluções para os problemas da comunidade; e a extensão, levando as soluções até a comunidade na forma de novos conhecimentos e tecnologias. Aqui o seu talento e a nossa qualidade caminham juntos porque você merece o melhor. TV Aberta está de volta, hoje discutindo e tirando dúvidas sobre a dengue. E aqui comigo no estúdio o diretor de Vigilância de Dourados, Eduardo Marcondes. Seja em qualquer época do ano, a dengue sempre preocupa e exige a atenção de todos. A prevenção é fundamental no combate a essa doença. O repórter Renato Giansante acompanhou um dia de trabalho de agentes de saúde de Dourados. Veja na reportagem. A dengue é sempre uma preocupação em qualquer época do ano, mas com as chuvas frequentes, o problema é ainda maior.
O Centro de Controle de Zoonoses de Dourados aumentou a fiscalização pela cidade para tentar combater a doença. Cada 2 meses é feito um trabalho que a gente chama de LIRA, né? Que é o levantamento de índice rápido, para que as autoridades de saúde possam ter uma noção de como está, né, o índice do Aedes aegypti naquela determinada região. Por todo o município há focos da doença, em especial a região norte da cidade, devido ao histórico de casos confirmados. Mas é mais a região do Jardim Piratininga, Canaã 1, Jardim Maracanã, aquela região ali. A dengue é uma doença que parece que cada ano que passa, ela está vindo mais forte, ela está vindo mais resistente, né? Então as pessoas sentiram que eles precisam também entrar nessa luta. Segundo o Centro de Controle de Zoonoses, 95% dos focos do mosquito causador da dengue estão nas residências e não em terrenos baldios. Por isso, é tão importante a atenção dos moradores com os cuidados para prevenir a doença. Garrafas e vasilhas onde possam juntar água parada podem ser reservatórios do mosquito da dengue. Evitar os focos é uma relação de cidadania e conscientização da população. A equipe de reportagem acompanhou uma tarde de fiscalização dos agentes de saúde. Na casa da Dona Luzia estava tudo certo, mas ela não escapou de pegar a doença. Procuro não deixar nada mesmo no quintal de lixo, essas coisas, porque eu peguei, estava com 15 dias, quase fiquei muito mal. Era muita dor no corpo, dor nos olhos também, né? E a febre muito alta. Falei, vai no postinho, porque daí isso aí é sintoma de dengue. Mesmo fazendo a parte dela, a Dona Luzia pede ajuda de todos e deixa um recado. Para cuidar, né, dos quintal, casa vazia, caixa d'água nas casas vazias. Procurar olhar também, né? Porque a gente cuida do quintal da gente, os vizinhos têm que cuidar do deles, né? Eduardo, como nós vimos na reportagem, o trabalho dos agentes é fundamental, mas muito mais eficiente é a ação dos moradores. No mesmo período da última epidemia de 2010, Dourados já tinha ultrapassado os 4.500 casos notificados. Hoje, sequer alcançou os 800 casos. Isso demonstra a importância do trabalho que foi mostrado no VT e da ação preventiva que foi feita durante esses 2 anos. Todos os técnicos do Estado, quando se discute, quando a gente senta para debater sobre o assunto, é unânime em dizer que o controle vetorial é capaz de diminuir essa incidência ou tornar a epidemia menos grave, que é o que está acontecendo hoje. A gente tem até comparado a epidemia de Dourados num carro andando com freio de mão puxado. Isso quer dizer o seguinte, nós aumentamos o número de casos, muito em relação ao ano passado, por exemplo, o interepidêmico, mas não se tornou tão grave e provavelmente não vai se tornar tão grave fruto desse trabalho preventivo. Agora, sem dúvida nenhuma, poderia até ter sido melhor, ou pode ser melhor, quanto maior for a participação da população, dentro da sua casa, dentro de ações de cidadania, de civilidade, de não jogar o lixo na rua, de não jogar uma garrafa PET no terreno baldio, de não jogar copo plástico no canteiro, no canteiro central das ruas. Tudo isso parece uma coisa banal no dia a dia, a pessoa vem tomando um copinho plástico e joga ali. Aquele copo plástico pode ser o foco que vai dar doença nele mesmo, na família dele, a seguir dali alguns dias, né? Então, sem dúvida nenhuma, a participação e a única forma efetiva que se conhece para tornar essas epidemias mais brandas e não ter uma expansão assustadora de casos, se a população não ajudar, não vai ter como resolver o problema. E o que nos preocupa, só para concluir essa parte da entrevista, é o fato de que algumas pessoas criaram uma situação ou uma sensação paternalista de que esse trabalho que vem sendo feito vai resolver o problema sozinho, a cada 10 dias, 15 dias, que é o ciclo do mosquito. Ou mesmo limpar um terreno baldio, um parque, uma praça, toda semana. Então, o que entristece é a gente ver que, às vezes, eu passei em locais que tinham um grande acúmulo de entulho, foi máquina, limpou tudo aquilo na via pública e dali 10 dias, nem uma semana depois, já estava tudo cheio de entulho e lixo e depósitos e larvas, que acaba por botar todo o trabalho em xeque. E a epidemia acaba acontecendo por causa disso. Nós vamos saber quais são as dúvidas da comunidade sobre a dengue. O repórter Jean Carlos foi ouvi-las. Rafael, estou aqui no corredor da Unigran com o acadêmico Cristiano Maia e ele tem uma dúvida a respeito da dengue. Eu gostaria de saber quais são os primeiros sintomas e como a gente pode identificar elas de outras doenças.
Bom, a dengue é uma doença viral e, portanto, os seus sintomas e as características manifestadas por ela são bastante semelhantes com qualquer outra doença viral. Basicamente, os sintomas clássicos são febre, dor de cabeça, dor retroorbitária, que é a dor atrás dos olhos, e em alguns casos, ou boa parte deles, o exantema, que é aquela mancha vermelha na pele. Porém, alguns sintomas têm sido bastante importantes, como dores abdominais, vômitos e até diarreia. Tem sido, às vezes, negligenciado porque não é uma coisa tão comum de acontecer e vem sendo observado nos estudos clínicos das últimas epidemias. Contudo, é muito difícil de se diferenciar isso por qualquer um de nós, cidadãos, enfim. É importante que qualquer pessoa que se sinta mal, tenha febre, dor no corpo, qualquer tipo dessas manifestações virais, procure o mais rapidamente possível a unidade de saúde ou seu médico de confiança, que ele sim vai estar habilitado a fazer o diagnóstico e dar os encaminhamentos e os tratamentos necessários. Eduardo, a gente tem mais uma dúvida. Vamos ouvi-la? Estou aqui com o acadêmico Rafael de Publicidade. Rafael, qual é a sua dúvida? Eu gostaria de saber qual que é o risco da automedicação relacionada aos sintomas da dengue. A dengue, a gente sabe que ela é caracterizada por manifestações hemorrágicas que agravam o caso e podem levar, e é o que geralmente leva ao óbito. Algumas medicações antitérmicas, elas podem induzir ou facilitar essas manifestações hemorrágicas. Por isso é muito importante que ninguém se automedique sem consultar o médico, que vai poder fazer esse diagnóstico preciso, identificar se há algum risco hemorrágico e que medicação é a mais adequada junto com o tratamento de suporte para evitar um agravamento de casos da dengue. Vamos agora para mais um breve intervalo e voltamos com o último bloco, conversando aqui com o diretor de Vigilância de Dourados, Eduardo Marcondes, tirando dúvidas sobre a dengue. A Unigran faz a diferença na sua vida. Seja no seu currículo, no mercado de trabalho, a Unigran faz a diferença na maneira como as pessoas enxergam você. A biblioteca da Unigran tem mais de 115 mil livros e periódicos. E o conhecimento por você adquirido pode ser colocado em prática através do Hospital Veterinário, da Clínica de Fisioterapia, da Clínica de Estética, dos laboratórios de análises, dos laboratórios de informática, do estúdio de televisão e rádio, da farmácia, da Clínica de Odontologia, quadras, piscinas, anfiteatros, salão de eventos e mais, os núcleos de Direito, Nutrição e Psicologia. A Unigran tem uma estrutura física nota máxima pelo MEC. Os investimentos são constantes no aprimoramento das três principais funções de uma instituição: o ensino, com informação e conhecimento; a pesquisa, buscando soluções para os problemas da comunidade; e a extensão, levando as soluções até a comunidade na forma de novos conhecimentos e tecnologias. Aqui o seu talento e a nossa qualidade caminham juntos, porque você merece o melhor. Voltamos com o TV Aberta de hoje e temos mais uma pergunta da comunidade sobre a dengue para o Eduardo Marcondes, diretor de Vigilância de Dourados. Rafael, mais uma dúvida aqui nos corredores da Unigran, dessa vez com o acadêmico Gabriel, do curso de jornalismo. Gabriel, qual é a sua dúvida? Eu tive dengue, mas eu só fui saber porque o resultado saiu no exame de sangue, porque os sintomas apenas apareceram por um dia. Isso é normal? A dengue, ela se confunde nos seus sintomas clínicos com várias outras doenças. Então é comum que cada pessoa possa ter uma manifestação imunológica, a imunidade da pessoa possa reagir de forma diferente em relação à infecção pela dengue. Por isso que é muito importante ela procurar o médico, em que, havendo suspeita, vai se colher a sorologia e realmente fechar o diagnóstico. Então, como eu disse, quem vai poder direcionar sempre é o médico. O fato de ter tido 1, 2 dias, 3 dias, até 7 dias de sintomas, vai depender muito da característica ou do organismo de cada pessoa em relação à infecção pela doença. Mais uma pergunta sobre a dengue. A dengue hemorrágica, qual a diferença e os sintomas?
Na verdade, dengue é dengue, tá? A manifestação hemorrágica é uma evolução do quadro imunológico e da gravidade da doença em determinado organismo. Qualquer pessoa pode manifestar a dengue hemorrágica. Não é que ela seja uma doença diferente ou um tipo de vírus manifeste a dengue hemorrágica, o outro não. Não existe isso. Dengue é dengue, independente dos 4 vírus que possam contaminar. Na verdade, o que previne o agravamento do caso de dengue sempre é a hidratação, a quantidade de volume que é aplicado no paciente para que ele não tenha baixa de plaquetas e não tenha perda significativa de sangue nessas manifestações hemorrágicas. Por isso, mais uma vez, assim, eu reforço, e essa é a grande mensagem que tem que ficar para as pessoas, que qualquer sinal de febre, dor no corpo, um dos sintomas, sendo dengue ou não, que procure rapidamente o médico, que ele é que vai estar preparado e todo o nosso sistema de saúde está preparado para amparar esse paciente para que ele não chegue a ter a dengue hemorrágica ou a manifestação hemorrágica. Sobre o vírus tipo 4, é o que mais preocupa agora as autoridades em saúde. E por quê? Dengue, ele existe 4 tipos. 1, 2, 3 e 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. O dengue 4, ele já há um bom tempo, ele não havia se manifestado ou não tinha registros da presença dele em todo o território brasileiro. Em 2011, ele foi reintroduzido pelo norte do país, fez uma grande epidemia no Rio de Janeiro, ano passado, e desde meados do ano passado ele foi registrado em Campo Grande, na nossa capital. O grande problema que a gente está tendo com a presença do vírus 4 é a falta de imunidade da população em geral em relação a essa presença do vírus 4. Então, a gente classifica o seguinte: quando um percentual significativo da população já adquiriu dengue tipo 1, por exemplo, ele vai criar uma barreira epidemiológica de transmissão, porque uma vez que você pegou o dengue 1, você não vai pegar de novo. Então, a população vai criando uma certa barreira epidemiológica que evita as grandes epidemias. No caso do vírus 4, como ele é novo, é uma reintrodução no Brasil, e a gente ninguém tem imunidade a esse tipo de vírus por aqui, a grande preocupação é nesse sentido, de acontecer o que nós estamos vivendo hoje, que é uma grande epidemia em número de casos, né? E é importante já registrar também que ele não é diferente dos outros vírus em termos de agressividade imunológica ou de manifestação clínica. Ele simplesmente, a grande preocupação que a gente tem é pelo fato de ninguém ter imunidade, não existir essa barreira imunológica da população. E Eduardo, sempre quando há mortes por dengue, gera uma comoção muito grande. O que agrava a doença para que ela possa levar à morte do paciente? Tirando alguns casos específicos em que a pessoa tenha algum tipo de comorbidade, uma deficiência imunológica por outra doença, um câncer, uma pessoa imunodeprimida pela idade avançada, enfim. Esses são casos específicos. Mas, via de regra, o agravamento da dengue, para a grande maioria da população, é fruto da falta de cuidado inicial e da negligência, sobretudo com a hidratação, né? Então, seja hidratação oral, por soro oral, por água mesmo, ou a hidratação venosa, quando o médico achar que é o caso, isso é o que previne o agravamento de caso da dengue, via de regra. A gente observa que a grande maioria dos casos que se agravaram e levaram a óbitos esse ano no estado, dos 19 óbitos do estado até agora, foram fruto de pessoas debilitadas ou pessoas com imunodeficiência. Tá? A grande maioria tem sido bem atendida e tem se evitado os óbitos graças ao atendimento primário imediato e com bastante atenção. Qual o risco da pessoa pegar a dengue várias vezes e depois da primeira vez doente, os riscos são maiores? Na verdade, o que acontece é o seguinte: como eu disse, existem 4 tipos e a partir do momento que você já pegou um tipo do vírus, você não vai readquirir aquele vírus, tá? Você não vai ficar doente daquele mesmo cepa viral. Então, portanto, a pessoa vai poder ter na vida dela, no máximo, 4 vezes dengue, né? Até assim, tem pessoas que chegam para a gente, já é a 5ª dengue que eu estou pegando. Não é, uma delas não foi dengue, porque você só pode pegar dengue 4 vezes no máximo. O que acontece é o seguinte, cada vez que você pegou,
o seu organismo vai adquirir imunidade ou anticorpos específicos para aquele tipo de dengue que você pegou. Quando você readquire a dengue, sobretudo o dengue 2, alguns estudos indicam que o dengue 2 ele tem uma manifestação de defesa do organismo mais exacerbada, essas reinfecções, a tendência é que o organismo reaja mais fortemente e com mais intensidade. Não há uma regra para isso, ou dizer que quem pegou uma vez, na segunda vai ter hemorrágica, ou na terceira vai ser mais grave. Isso definitivamente não é a regra. O que existe é que a chance de cada reinfecção, o seu organismo ele se manifeste de forma mais aguda, por causa desse anticorpo que você já adquiriu na infecção anterior. Para encerrar, a sua orientação aos moradores, já que a dengue é uma preocupação durante todo o ano. A população precisa entender que a única forma de prevenir e de você estar seguro sobre esse risco é cuidar da infestação vetorial. Quem transmite a dengue é o mosquito, é o Aedes aegypti. Então, nós temos que cuidar dentro das nossas casas, cada um de nós, não tomar a picada do mosquito. Né? O poder público, como foi demonstrado, está fazendo a sua parte e a gente precisa que cada um se cuide. Mesmo que você esteja fazendo a tua parte, você disser, olha, na minha casa eu não tenho foco, não tem depósito, mesmo assim tem mosquito. Lança a mão de repelentes, ponha mosquiteiro nas camas se tiver criança, que são mais suscetíveis porque têm imunidade menor. Converse com o seu vizinho, olhe o terreno baldio da frente da casa, liga lá no CCZ, a gente pode multar, notificar esse proprietário desse terreno baldio. Enfim, é uma preocupação constante. E a mensagem que tem que ficar é a seguinte: não pode tomar picada de mosquito. Se por um acaso você já fez tudo, passe repelente, passe veneno, enfim, não bobeie. As pessoas não podem ter negligência e não podem tomar picada do mosquito. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no TV Aberta, tirando dúvidas, né, sobre a dengue, sobre como se cuidar, como se prevenir, e a gente agradece mais uma vez a sua participação com a gente. Muito obrigado, esperamos que a gente possa contribuir, estamos sempre à disposição para que Dourados nunca mais venha a ter grandes epidemias e óbitos por uma doença que é plenamente prevenível. E ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia.